Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de equações diferenciais. Hoje começaremos um tópico um pouquinho diferente, são os sistemas de equações diferenciais ordinárias. Então, ao invés de resolver apenas uma equação, a gente vai resolver duas ou mais equações diferenciais ordinárias simultaneamente, tá? Lembra que nos sistemas algébricos, né, você já tinha lá possibilidade de encontrar valor de x, y, z, né, num sistema algébrico, cujo resultado, né, cuja solução do sistema são números, né? Aqui no sistema de equações diferenciais, as soluções são funções. Então vejam este primeiro exemplo aqui para a gente caracterizar, para vocês entenderem melhor do que se trata um sistema, tá? Então, nós temos esse primeiro sistema, duas equações. A primeira equação eu tenho uma derivada segunda de x em relação a t. Depois eu tenho 4y mais e elevado na t. Quando você tem a notação de Leibniz, fica bem mais tranquilo de você identificar quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Então, um sistema de equações diferenciais ordinárias, ele é caracterizado por ter apenas uma variável livre. E as variáveis dependentes podem ser duas ou mais, tá? Conforme está descrito aqui na parte superior, tá? Quem são as variáveis? Quem é a variável livre desse sistema? É t. Nós temos apenas uma variável livre porque se trata de um sistema de EDOs, tá? Variáveis dependentes, nós temos o x e o y. Então, o x depende do t e o y também depende do t, tá? Como as variáveis aqui são x e y, né, nós poderíamos passar o 4y aqui com o sinal invertido, o 4x com o sinal invertido, e nós teríamos aqui um sistema que é chamado de não homogêneo, tá? O próximo sistema também, a minha única variável livre é a variável t, então x, y e z estão em função da variável t, e se eu for resolver esse sistema, quem é que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar uma função x, uma função y e uma função z que satisfazem o sistema. Então, a resposta do sistema vão ser três funções, uma para x, uma para y e uma para z. Da mesma forma aqui em cima, para resolver o sistema, eu vou encontrar uma função para x e uma função para y. Lembra que antes, né, lembra que até o momento, quando a gente resolve apenas uma equação diferencial, eu encontro o valor da única variável dependente, ou o valor de x, o valor de y, né? Lembra que eu encontro x complementar, x particular, ou y complementar, y particular, é só uma variável. Agora não, a variável dependente pode ser duas ou mais, tá? Neste caso, então, duas variáveis dependentes e aqui três variáveis dependentes. E variável livre é sempre uma só, aqui, porque são ordinárias, são sistemas de EDOs, tá? Se fosse sistema de equações diferenciais parciais, aí sim, você tem que ter pelo menos duas variáveis livres, tá? Que não é o caso aqui, a gente não vai estudar EDP, sistemas de EDPs, tá? Nesse terceiro sistema, então veja que eu tenho a variável livre continua sendo t, tá? Fica bem identificado aqui pela notação de Leibniz. E eu tenho derivadas, então, derivada de primeira ordem, de x, e aqui derivada de segunda ordem de y, tá? Como não tem ninguém aqui só na variável t, ou uma constante, nós dizemos que esse sistema aqui é homogêneo, tá? Já os dois primeiros sistemas são não homogêneos, ok? Então, como é que a gente encontra? Como é que a gente encontra? Não, vamos por partes. Primeiro, como é que a gente identifica a solução de um sistema, né? A solução de um sistema é um conjunto de funções que satisfaz o sistema simultaneamente, do mesmo jeito que você aprendeu lá nos sistemas algébricos, tá? Então, o primeiro sistema, como eu tenho duas variáveis dependentes e uma variável independente, né? Então, a minha solução vão ser duas funções, uma para x e uma para y. No segundo sistema, eu tenho x, y, z, e a variável livre é t, né? Então, quem resolve o sistema são três funções, uma para x, uma para y e uma para z. Do mesmo modo, para o sistema 3, aqui o exemplo 3, eu preciso de uma função para x e uma função para y.
que satisfazem o sistema simultaneamente. Então, agora, quando a gente for resolver o sistema, nós vamos encontrar uma solução para x, uma para y e uma para z. Geralmente, a gente escreve o sistema utilizando subíndices de x, tá? Então, ao invés de utilizar as variáveis x, y e z, geralmente a gente utiliza x1, x2 e x3, todas em função de t, tá? Então, é uma outra maneira. Vocês vão ver que nos exercícios vai ficar mais tranquilo de olhar como x1, x2, x3, as variáveis dependentes, né? Ao invés de x, y, z. Mas isso é tudo igual, tá? Só muda a notação, ok? Então, nós vamos resolver sistemas aqui de duas formas diferentes. A primeira delas é utilizando o método dos operadores. E lembra que na aula anterior nós falamos exatamente sobre isso, operadores diferenciais, operadores anuladores e resolver EDOs por operadores anuladores. Agora a gente vai utilizar os operadores diferenciais para resolver os sistemas de equações diferenciais. Então essa é a primeira forma que a gente vai ver. Mais tarde a gente vai ver a forma por meio de álgebra de matrizes, por meio de autovalores e autovetores. Então, são as duas formas que a gente vai resolver sistemas, tá? Esta forma é interessante porque ela resolve também sistemas de ordem superior, tá? Já o que a gente vai fazer de álgebra de matrizes, a gente só vai fazer a parte de sistemas de coeficientes constantes de primeira ordem, somente sistemas de primeira ordem, tá? Então, essa é a primeira técnica, e essa técnica ela se chama de eliminação algébrica sistemática de variáveis. Como é que a gente vai resolver esse sistema? Lembra que lá nas operações, nos sistemas algébricos, se você tinha um sisteminha que se você somasse as duas equações, uma das variáveis se cancelava, né? Você ficava somente com a outra variável e aí você resolvia o sistema, né? Um sisteminha 2×2. Isso se chama eliminação sistemática de variáveis, tá? Então, é o que nós vamos fazer aqui nos sistemas de equações diferenciais. Antes da gente começar a resolver, a gente precisa aprender a passar um sistema para notação de operadores diferenciais, tá? Então, eu te dei um sistema aqui, tá aqui caracterizado. Eu já reescrevi esse sistema aqui, reorganizando. De um lado eu deixei o que tinha variável dependente e do outro lado o que tem variável independente, tá? Então eu só reorganizei o meu sistema. E agora eu quero reescrever esse sistema que está organizado, eu quero escrever ele por meio de operadoras diferenciais, tá? Então vejam só, aqui eu tenho uma derivada segunda de x, então está representada aqui, ó, d2x, duas vezes a derivada primeira de x, então 2 vezes o dx, já coloquei em evidência, menos o próprio x, então menos 1, ó, já coloquei tudo em evidência. Agora, com relação a y, ó, derivada segunda, com notação de operador diferencial, e o y está aqui, menos 3 vezes y. Isso vai ser igual ao seno de t. Para a segunda linha do sistema, então é a derivada de x, aqui é y, tá? Depois, aqui é x, depois eu vou consertar, escrevi errado, aqui tá certo, ó, depois eu ajeito no material. Aqui é 4x, tá? Então, fica 4x mais a derivada de y menos 2 vezes o próprio y. Já coloquei o y e o x em evidência. E elevado na menos t, que é o elemento aqui que está só em função da variável independente. Então, eu reescrevi o meu sistema, que está... o meu sistema por meio de operadoras diferenciais, que a gente aprendeu a fazer isso aqui na aula passada, tá? Então, nós vamos utilizar, então, a partir do sistema reescrito por meio de operadoras diferenciais, a gente vai resolver ele por meio de... Então, a gente vai encontrar o valor de x e vai encontrar o valor de y, ou melhor, vai encontrar a função x e a função y, utilizando a eliminação sistemática de variáveis. Então, vamos para o primeiro exemplo, tá? Então, eu tenho a derivada de y em relação a t igual a 2x e a derivada de x em relação a t igual a 3y, tá? É um sistema homogêneo, porque não tem ninguém aqui constante ou dependente somente da variável t, tá? Então, é um sistema homogêneo que eu posso reescrever ele desta forma aqui,
já colocando em notação de operador diferencial. Eu tenho só uma derivada na primeira equação e só uma derivada de primeira ordem na segunda equação, tá? Então, a ideia é buscar uma solução do sistema. A gente sabe que tem que encontrar uma solução para x e uma solução para y, de forma que satisfaça o sistema, certo? Bom, então a eliminação sistemática de variáveis consiste em você eliminar uma variável e você resolver a outra. E depois você faz o processo análogo, né? Então, vamos lá. Se eu quiser eliminar a variável x, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar esses elementos aqui, somar ou subtrair essas equações de forma que eu elimine a variável x. Aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho menos a derivada de x. Como é que eu faço para anular esse elemento aqui? Para anular, os coeficientes do x precisam ser iguais, né? Aqui eu tenho um d e aqui eu tenho um 2. Então, para eles se tornarem iguais, eu vou ter que multiplicar a equação de baixo por 2 e a equação de cima eu vou ter que aplicar o operador diferencial d. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, na de cima eu apliquei o operador diferencial d, que veio para cá, e na de baixo eu tive que multiplicar por 2. Então, esses dois elementos aqui em x se tornaram iguais, né, exceto pelo valor negativo aqui. Então, se eu somar essas duas equações, eu vou obter essa outra equação aqui só em função de y, certo? Bom, então você olha para isso aqui agora como uma equação sozinha de EDO. É uma EDO, né, na variável y. Você estabelece, uma EDO de coeficientes constantes, né? Se você tirar o operador diferencial e passar isso aqui para EDO do jeito que a gente conhece, né? Você vai ver que é uma EDO de coeficientes constantes. Então, você pode utilizar lá coeficientes constantes para resolver isso aqui, tá? Então, a equação característica associada a esta aqui, e as raízes é mais ou menos raiz de 6. Então, com mais ou menos raiz de 6, você já sabe como é que você monta a solução para uma equação diferencial de coeficientes constantes, homogênea, que é dada por a expressão que está aqui, são as aulas anteriores, certo? Agora eu quero eliminar, então já achei a solução para y, agora eu quero achar a solução para x, então eu preciso eliminar y. Para eliminar y, veja que eu tenho 3y e aqui dy. Para eliminar, tem que aparecer um D aqui e um 3 lá. Daí eles se tornam iguais. Quando eu somar, né, eu vou anular esses elementos. Então, eu vou multiplicar de cima por 3 e a de baixo eu vou aplicar o operador D, resultando na expressão que está aqui, ó, tá? Somando as duas, porque elas têm sinais contrários, eu vou chegar nessa equação aqui, cuja equação característica é dada por essa expressão e as raízes são dadas por mais ou menos raiz de 6. E aí nós temos então a solução para x, a combinação linear ali, né, que forma a solução para x. Então eu tenho a solução para x e tenho a solução para y. Mas temos mais um detalhe, né? Parece a princípio que o problema já foi resolvido, mas ainda não foi, tá? Por quê? Porque se você substituir x e y lá em cima no sistema, você vai ver que não vai zerar, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque existem certos valores específicos para C1, C2, C3 e C4 que o sistema funciona. Então, a gente precisa determinar, né, quais são as relações entre C1, C2, C3 e C4, de forma que sejam soluções do sistema dado. Então, não são para quaisquer C1, C2, C3 e C4. Então, o jeito é descobrir a relação entre elas. Fazendo de que forma? Substituindo x e y em uma das equações do sistema, não precisa ser nas duas, basta você substituir em uma, tá? Eu peguei e substituí na primeira, mas você poderia substituir na segunda. Só que a primeira equação do sistema, ela diz que você tem que ter a derivada de y, né? Então, eu tive que derivar o y, né? O meu y dado, que é este y aqui, eu tive que derivar. E o x eu vou usar o próprio x, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, y' e x. Substituí isso aqui na minha primeira equação do sistema, juntei os elementos que tinha aqui a exponencial com o mesmo argumento, tá? E eu sei que isso aqui tem que zerar. Bom, as exponenciais não zeram, então a única maneira é zerar esses coeficientes aqui das exponenciais. Fazendo isso, nós tiramos a relação entre C3 e C1, C4 e C2. Então, agora sim eu escrevo a solução do meu sistema.
Só que agora o meu C3 é este aqui e o meu C4 é este aqui, que eu acabei de encontrar. E o meu Y fica do mesmo jeito em função de C1 e C2. Então, essa aqui que é a solução do meu sistema. Então, vejam que não basta só encontrar x e y, eu ainda tenho que encontrar as relações entre as constantes, certo? Um outro exemplo aqui. Também é um sistema de primeira ordem, porque só tem derivadas de primeira ordem, tá? Veja que eu tenho um sistema homogêneo, tá? Todos dependem ou da variável x ou da variável y, não tem ninguém dependente só da variável t ou constante, tá? Então, eu posso reescrever esse meu sistema do jeito que está aqui, ó. Aqui, a derivada de x representa esta aqui, a derivada de y está aqui. Quando eu passei para o outro lado, ficou mais 2y, eu já coloquei em evidência. Fiz a mesma coisa aqui para a segunda equação. Então, novamente, x e y são as funções que resolvem o sistema, né? E eu tenho que encontrar, então, quem que são essas duas funções que resolvem o sistema. E o que eu vou fazer, né? Vou fazer a eliminação sistemática de variáveis. Então, você tem que olhar, se você quer eliminar a variável x, você tem que olhar para a variável x e ver o que você precisa fazer para eliminar, né? Veja que eu tenho que fazer aparecer um d menos 3 lá em cima e aqui tem que fazer aparecer um d. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar de baixo por d e a de cima por d menos 3. É isso que eu vou aplicar, tá? Quando eu fizer essa aplicação, vejam que basta eu subtrair, né? Se eu subtrair coloquei aqui somando, mas não é somando não, é subtraindo, tá? Quando eu subtrair esta equação dessa aqui, vai ficar somente em função da variável y. E aí eu tenho uma equação, quando vocês fizerem as continhas aqui, vocês vão verificar que resultou uma EDO de segunda ordem, cuja equação característica é dada por essa expressão que está aqui, e as raízes, então, são dadas por esses dois termos aqui, menos 3 e 2, e a partir disso eu consigo construir, então, a solução para y. E a gente faz o mesmo processo para x. Para x eu vou eliminar o y. Para eliminar o y, então, vejam só, eu tenho o sistema aqui. Para eliminar o y agora é mais fácil, né? Basta multiplicar de cima por 2 e a de baixo aplicar d mais 2. Então, eu vou pegar o sistema aqui e, neste caso, eu vou somar. De fato, se eu somar, eu vou obter esta equação aqui, que é uma equação do segundo grau, as raízes são as mesmas e eu escrevo a solução aqui, tá? Você pode perguntar, prof, mas essas duas não são LDs? Não são, porque são soluções para variáveis diferentes. Antes nós tínhamos que multiplicar por x porque era y complementar e y particular, era referente à mesma solução. Aqui não, é uma para x e a outra para y, são soluções, são funções diferentes, tá? Então, você não, aqui não tem problema de ser LD. Teria problema de ser LD se o sistema fosse não homogêneo e você tivesse que calcular a solução, a y particular e a x particular. Aí poderia ter problema entre elas, né? Na y complementar e na y particular, assim como na x particular e na x complementar. Mas entre essas duas não, porque são funções diferentes. Novamente, se você substituir x e y lá no sistema, não vai zerar, porque são para constantes específicas que isso acontece. Então, você substitui o x e o y em uma das equações lá em cima. Você escolhe. Geralmente, você escolhe a mais fácil para substituir, tá? Eu substituí na primeira, só que a primeira você tem que ver que tem derivadas, tá? Ó, então, tem a derivada de x, a derivada de y igual a menos 2y. Então, você tem que derivar as duas funções para substituir lá em cima, chegando nessa expressão aqui, tá? E aí eu juntei os termos que têm a mesma exponencial com o mesmo argumento, tá? Como a exponencial não zera, né? Então vai ter que zerar os coeficientes. E aqui nós encontramos então a relação entre C1 e C3 e C4 e C2. E aí completamos então a resolução do sistema, tá?
é muito importante que vocês façam essas continhas. Como eu já falei antes, se fosse aula presencial, eu faria todas essas continhas no quadro, tá? Quem foi meu aluno já sabe disso, que eu faço todas essas continhas no quadro, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, né, eu preferi fazer aqui no PDF, mas vocês precisam pegar esses exercícios e resolverem, tá? É preciso resolver isso aqui, fazer as continhas à mão para entender como é que funciona, tá? Coloquei mais um sistema aqui, e este aqui eu coloquei um sistema de segunda ordem. Veja que não tinha aparecido até agora, nós temos uma derivada de ordem 2. Com relação a x, então, escrevi com o operador diferencial, eu tenho a derivada de x menos 4x, está aqui. Depois eu tenho a derivada segunda de y, está aqui. A derivada de x mais x, está aqui, já coloquei em evidência, e a derivada de y que está aqui, tá? Então, eu tenho meu sistema aí escrito por meio de operadores diferenciais. A solução continua sendo x e y, né? Eu vou encontrar essas funções aí. Vejam que os sistemas que eu estou colocando aqui são 2 por 2, tá? Eliminação sistemática de variáveis, eu não vou pedir sistemas maiores. Talvez tenha algum na lista para resolver, mas não é obrigatório, tá? Porque eu não vou cobrar de ordem maior do que 2. Vou cobrar ordem 2, tá? Se eu cobrar, é claro. Mas é provável que sim, né, gente? Esses sistemas são importantes. Principalmente porque você consegue resolver sistemas de segunda ordem e ordem superior. Então, vamos eliminar primeiro a variável x, tanto faz, tá? Quem você vai eliminar primeiro. Se quiser eliminar a y, você vai encontrar o x. Se quiser eliminar o x primeiro, vai encontrar o y, tá? Então, para poder eliminar a variável x, eu vou ter que multiplicar. Sempre você usa o de baixo para multiplicar o de cima e o de cima para multiplicar o de baixo. Sempre. Você tem que tornar os coeficientes daquela variável que você vai eliminar, você tem que tornar esses coeficientes iguais. Então, em cima eu multiplico por d mais 1 e embaixo por d menos 4. Quando tu fizeres isso e subtrair as duas equações, então você vai chegar nessa equaçãozinha aqui, que é uma equação de terceira ordem, né? A equação característica está aqui e é bem fácil de encontrar as raízes. Eu tenho uma raiz que é zero, uma raiz real, então é C1e elevado a zero, que vai ficar só C1. Aqui eu tenho duas raízes complexas, onde o alfa é zero e o beta é 2. Então, seria e elevado na alfa, mas como o alfa é zero, vai ficar só cosseno de 2t e seno de 2t, a combinação linear. Então, essa é a solução para x. Quando tu eliminar a variável y, você vai achar a solução para x, tá? Para isso, veja que agora é bem mais fácil, ó. Em cima tu tem d ao quadrado, embaixo tu tem d. Se tu multiplicar por d e subtrair, já vai obter o que tu precisa, né? Vejam que aqui, ó, tem uma equação que é a EDO, né, que resultou dessa simplificação que a gente fez. Dessa equação aqui, a gente obtém, então, a equação característica, cujas raízes são dadas por essa aqui, tá? Uma observação, né, que pode parecer que, prof, então se eu calcular o y, o x sempre vai ser igual, né? Você poderia ter se perguntado, porque até agora tá assim, né? A gente encontra a solução x e quando vai encontrar y, ela é igual. Isso nem sempre vai acontecer, por isso que é importante que você calcule as duas. E não suponha que sempre o x vai ser igual ao y, tá? Veja que nesse caso não é igual, tem algumas coisinhas diferentes aqui, tá? Então, tomem cuidado para isso, só chamando atenção para isso, tá, gente? Que tem que calcular as duas, porque nem sempre elas são iguais. E eu deixei como exercício para vocês substituir, né, as funções em uma das equações e encontrar C1, C2, C3, C4 e C5 em função uma da outra aí, para de fato serem soluções do sistema, certo, gente? Então, o próximo passo é a gente determinar as soluções para sistemas de primeira ordem com coeficientes constantes por álgebra de matrizes. Daí, provavelmente, eu vou ter que fazer 2 vídeos sobre isso, porque ele fica bem extenso. São vários casos que a gente precisa estudar. Então, eu vou fazer 2 vídeos de resolução de sistemas de DO por álgebra de matriz. Pelo menos 2 vídeos, certo?